Jesus, aos internautas que nesse momento, desde cedo pela manhã, têm ouvido os louvores, já têm ouvido uma brilhante palavra da parte de Deus, na qual foi pregada pelo jovem Elias, esse jovem pregador promissor da palavra do Senhor. Estou grato a Deus por este momento, e aquele que tiver um exemplar da Bíblia Sagrada, pegue ele agora no cantinho da sua casa, no cantinho do seu lar, aonde você estiver, porque uma coisa é certa nesta manhã: eu não sei como você se encontra, eu não sei qual momento você tem passado na sua casa, eu não sei quais dificuldades, se você está vivendo um momento de alegria, mas de uma coisa eu quero dizer para você nesta manhã: Deus marcou um encontro com você. Ele vai falar com você nesta manhã, Ele já tem falado com você nesta manhã, Ele marcou esse encontro para te dizer que você é especial, amém? Então você que tem a sua Bíblia, abra ela no livro de Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, no capítulo 8 e no versículo 5 da sua palavra, a parte A do versículo. Enquanto você procura Cantares de Salomão, capítulo 8, verso 5. Na verdade, este livro não é composto de capítulo, mas de número 8 e o verso 5. Antes de lermos, quero agradecer a oportunidade, primeiramente a Deus, ao nobre amigo diácono Anderson Góes, sua digníssima esposa, irmã Aline, a esse belo trabalho que tem sido acompanhado por esses moderadores, presbítero Stax, que tem feito também um belo trabalho na moderação deste trabalho. E não poderia esquecer do nosso nobre reverendo pastor Arnóbio e a sua irmã Antônia, que tem feito um belo trabalho na nossa cidade, que ao período desta pandemia, Deus colocou no seu coração para fazer esse trabalho, para levar esta palavra a esta cidade, a este povo, e já tem se expandido para todo o Brasil, e muitas almas têm sido alcançadas através desse trabalho, no qual foi levantado nesta igreja, através desse casal maravilhoso, nosso pastor e a nossa pastora, irmã Antônia Soares. Que Deus em tudo abençoe, e que Deus em tudo continue abençoando essa jornada e esse ministério. Que Deus abençoe a saúde do nosso pastor e a todos os cantores que têm cantado nesta live, trazendo uma palavra através dos hinos, através de louvores. Que Deus em tudo continue abençoando vocês e o ministério da vida de vocês, louvando e fazendo crescer cada vez mais esse ministério, o ministério do louvor, onde vocês também têm alcançado muitas vidas para o ministério de Deus. Que Deus abençoe a vocês, no nome de Jesus. Cantares de Salomão, capítulo 8, número 8, para aqueles que... E o versículo 5, que diz assim: quem vem subindo no deserto, apoiada em seu amado. Aonde você estiver, diga amém. Eu vou ficar apenas com essa primeira parte do versículo, que fala sobre algo especial. A você que tem chegado neste momento, que tem ligado seu computador na sua casa, sua televisão para ouvir, Deus quer falar com você nesta noite. A palavra que nós lemos nesta manhã, ela fala de uma história de amor, uma história na qual ficou marcada por muitos, por falar de algo especial, de um amor de um rei, por uma mulher que vivia esquecida, que vivia nos lagares, amassando vinho, e Deus, na sua soberana vontade, colocou ali no coração daquele homem para que pudesse a visitá-la. Mas para que você entenda algo nesta manhã, para que você entenda o verdadeiro significado desta palavra, na qual Deus falou através
desta palavra que nós lemos, antes eu quero falar de algo especial. Quando nós nascemos, a vida ela é passada por um processo aonde a ciência vai dizer que nós nascemos, nós crescemos, nós produzimos e depois morremos. É um processo que todo ser humano ele vai passar, todo ser vivo ele vai passar por esse processo. E a mensagem na qual eu quero falar nesta manhã é sobre a graça, uma história de amor. E quando nós nascemos, crescemos e começamos a empreender a nossa vida no processo da reprodução, e nesse processo nós passamos por muitos obstáculos e momentos da nossa vida. E tem momentos na nossa vida difíceis, momentos de angústias, momentos que vivenciamos, que passamos por obstáculos que achamos que não iremos vencer. Momento alegre, momentos trabalhosos, mas momentos que ficam marcados na nossa história, na nossa vida. Mas se tem um momento que fica marcado para sempre na nossa vida, é quando nós vivemos uma história de amor. Quando nós vivemos uma história de amor na nossa vida, ela fica marcada. Quando nós nos apaixonamos, quando nós namoramos, quando nós casamos, e em meio a todos os obstáculos que nós passamos, em meio a todas as dificuldades, em meio a todo o processo que a vida nos oferece, nós casamos, nós vivemos, e nós vamos viver uma vida de amor para sempre, até a morte. E isso nos faz lembrar de Jesus Cristo e sua igreja. Quando no processo de arrependimento do povo, quando no processo da vinda de Jesus, quando no processo de Deus para com a sua igreja, a graça de Deus é mostrada para todas as pessoas e é alcançada em todo mundo, e a história de amor para com a igreja, para com o povo, continua de pé, enquanto muitos estão sofrendo, dizendo que não tem mais chance, que não tem mais esperança, que não tem mais espaço. Deus está dizendo: a minha promessa ainda continua de pé. O processo da vida é doloroso. O processo da vida tem um mistério com Deus. Mas o que eu quero dizer nesta manhã para você, que a graça salvadora de Jesus Cristo, ela tem alcançado a sua vida. E nesse processo da graça, o texto que lemos vai representar através desses dois personagens, esta mulher e este homem de Deus, a ligação de Cristo com a sua igreja. Glória a Deus. Quando os dois têm um momento de amor, uma trajetória na qual as dificuldades foram grandes, pelo processo da superioridade deste rei, e pela longevidade da mulher que vivia afastada, mas quando Deus quer algo na tua vida, não importa onde você está, não importa o momento que você está passando, a promessa continua de pé, Deus continua no processo, e esse casamento vai se realizar. Jesus está voltando e vai levar a sua noiva. Aleluia. Deus nessa manhã reservou para te dizer que o processo continua na tua vida. E quando nós lemos esta palavra, para que você entenda, nós vamos à casa de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E a palavra de Deus vai nos mostrar que Davi foi um homem de guerra, um homem que conquistou riquezas dentro do processo no qual Deus estabeleceu para a sua vida. Ganhou muitas lutas e conquistou toda Israel.
A Bíblia vai dizer no livro de 2 Samuel, no capítulo 5, que ele conquista toda Israel. O processo na vida de Davi foi um mistério no qual Deus fez ele prevalecer. Quando Saul estava no auge da sua carreira, decidiu desobedecer a Deus, e o mais improvável, que muitos nem acreditavam que poderia acontecer, mas quando Davi é afastado do trono, e mesmo antes de tudo isso acontecer, Davi já era ungido rei de Israel. Mas o processo continuou na sua vida, e quase 16 anos depois, ele se imposta rei de Israel. Mas a Bíblia vai nos dizer que o tempo passa. O tempo passa para todo ser vivente. O tempo passa para o rei, o tempo passa para Davi. E a Bíblia vai nos mostrar em Eclesiastes, no capítulo 3, que há um tempo para todo o processo debaixo da terra. E o tempo de Davi, ele é passado. O tempo de Davi, ele é passado, chega a sua velhice. Mas Deus tem um processo sobre a sua geração. A Bíblia vai dizer que em algum momento Davi contrai muitas doenças na sua velhice. E quando nós estamos na sua velhice, quando nós estamos velhos, a doença dificulta, a doença atrapalha, e o processo de reposição da nossa vida vai ficando cada vez mais difícil. E a Bíblia diz que está chegando os tempos de Davi passar à frente o seu reinado, a ponto de ele desejar beber água do poço das portas de Belém. E a Bíblia diz que ele já não consegue mais. Os filisteus ficavam à porta, guardando o poço, e Davi deseja no seu coração, no momento da sua velhice. E 3 bravos homens que ali estavam com Davi decidem realizar o desejo de Davi. Vai no poço de Belém, pega água, traz a Davi. E Davi, em respeito e em amor a Deus, Davi derrama aquela água em respeito e em adoração a Deus, e em respeito àqueles homens que estavam ao seu lado. O processo continua na vida de Davi, mas a velhice chegou de uma forma muito difícil na vida dele. É quando o seu filho Adonias, no capítulo 1 do livro de Reis, ele percebe que Davi já não é o mesmo homem, um homem de guerra, um homem que conquistava com sua espada. Então Adonias decide tomar o trono de Davi. Adonias decide, sem nem ao menos comunicar a seu pai, e decide sentar na mesa, no trono, no qual pertencia ao seu pai. Não esperou sequer o seu pai dizer, chegou a sua vez. Pessoas que muitas vezes têm se antecipado para tomar o seu lugar à mesa, para tomar o seu lugar na empresa, para tomar o seu lugar nas coisas que você faz, mas aquilo que Deus te prometeu, o diabo pode se levantar, mas ninguém vai tomar o que é teu, porque foi Deus que deu. O trono já estava prometido a Salomão. A história vai nos mostrar que Deus já tinha prometido ao trono a Salomão. Embora a sequência mostrasse que legalmente o trono pertencia a Adonias, mas nós só herdamos aquilo que Deus nos dá. Você pode até ser primeiro em alguma sucessão, você pode até ser o escolhido por alguém em alguma sucessão na sua empresa, na liderança da igreja, na sua casa, em algum artifício que você tenha, mas o que vai prevalecer é a vontade de Deus.
O que vai prevalecer é o que Deus decretar. Porque quando Deus fala, não tem quem tome. Porque quando Deus decreta, não tem inferno que tome aquilo que Deus reservou para a sua vida. Pessoas que estão sofrendo na igreja, pessoas que estão clamando, buscando a Deus, sem entender, porque estão tomando o seu lugar, porque estão lhe pisoteando, porque estão lhe humilhando. Isso é o processo que Deus colocou na tua vida. Mas em Deuteronômio a Bíblia diz que Deus está guardando do começo ao fim do ano o que é teu. Adonias quis simplesmente antecipar aquilo que não era a vontade de Deus. Mas a Bíblia diz que o profeta Natã chega até Betsaba e diz a ela: foi feita uma promessa. Foi feita uma promessa da parte de Deus. E Adonias já está sentado na cadeira do rei. A Bíblia diz que já havia uma festa preparada. Adonias convidou aqueles mais próximos. Convidou o general de guerra daquele momento, que era Joabe. Convidou aqueles que eram muito próximos a ele para festejar a sua festa. Convidou Abiatar, o sacerdote, mas deixou de lado aqueles que serviam a Deus. Deixou de lado a Davi e deixou a principal promessa, que era Salomão, que era o herdeiro do trono. Glória a Deus. É quando o profeta Natã faz saber a Betsaba e diz a ela: vai até o rei, vai até a presença do rei e informa ao rei que já tem uma festa preparada. Já estão comemorando antecipadamente a festa contra o rei Davi. Já estão preparando antecipadamente a festa contra aquele que ia herdar o trono, que era Salomão. Não convidaram Salomão, não convidaram o profeta Natã, porque queriam deixar de fora aqueles que realmente serviam a Deus. Muitos têm preparado festas, muitos têm se juntado nas escondidas contra você. Muitos têm se juntado, têm feito reunião, têm marcado o processo de reunião para te prejudicar, para falar mal de você. Mas o que Deus preparou para você, pode fazer reunião, pode fazer jantar, pode fazer almoço, pode fazer aliança. Deus não vai deixar tomar o que é seu. Aleluia. E o processo continuou. Mas a Bíblia diz que Natã vai até o lado do rei, entra nos aposentos do rei e fala: rei, Deus tem uma promessa. Tu falaste que o teu sucessor ia ser Salomão, o teu filho. Então Davi manda chamar a Salomão, unge a Salomão rei de Israel, unge Salomão rei de toda Israel. Mas antes, Salomão manda chamar a Salomão. Antes Davi chama Salomão e diz a ele: não se aparte da palavra do Senhor. Antes Davi chama Salomão e diz: ser homem. Em 1 Reis, no capítulo 2, a Bíblia diz que Davi, mesmo no seu leito de morte, mesmo na sua velhice, chama Salomão e diz: Salomão, ser homem. Porque tem muita gente frouxa, tem muita gente se matando, tem muita gente praticando o que é errado, tem muita gente fazendo aquilo que não agrada a Deus, cantando, pregando, marchando. Mas Salomão ouviu o conselho do pai, quando disse: Salomão, ser homem.
Não se desvie dessa palavra. Ande no caminho do Senhor. Ande no caminho da palavra de Deus. Obedeça à voz de Deus. É quando a Bíblia diz, em 1 Crônicas, a Bíblia vai nos mostrar no primeiro capítulo que Salomão já estava no trono. A Bíblia diz que no primeiro capítulo, o Senhor se agradou de Salomão. A Bíblia diz que Deus se agradou tanto daquele homem, do sacrifício que ele estava fazendo e da obediência aos caminhos que o seu pai tinha trilhado, que Deus disse a Salomão: pede o que quiseres. Mas quem anda com Deus não pede nada para os seus próprios deleites. Quem anda com Deus não pede nada para satisfazer seu ego, porque tem muita gente só pedindo algo para satisfazer seu ego, tem muita gente que tem pedido coisa só para satisfazer o seu emocional, aquilo que ele deseja. No livro de Tiago, no capítulo 4, a Bíblia vai dizer que muitos pedem, mas não recebem, porque pede para os seus próprios deleites. Mas Salomão entendia o mistério de Deus. A Bíblia diz que Salomão, quando ouve a voz de Deus, ele disse: me dá sabedoria para eu entrar, para eu sair, e me dá sabedoria para eu conduzir ao teu povo, Deus. Deus entendeu, Deus conhecia o coração de Salomão, e além de sabedoria, Deus deu riqueza, Deus deu prosperidade, Deus deu entendimento, a ponto que no livro de Reis, no capítulo 3, usando da sabedoria que Deus deu, a Bíblia diz que chegam duas mulheres, duas prostitutas, que tinham 2 filhos, e um filho tinha morrido, e a outra tinha colocado o filho morto ao lado da mãe verdadeira. E a Bíblia diz que através da sabedoria de Salomão, ele fez discernir quem era a verdadeira mãe daquele filho. Salomão escreveu muitos provérbios, cânticos e ditos populares. Foi um homem usado por Deus, que não precisou batalhar de forma como seu pai, que a Bíblia diz que desejou no seu coração construir um templo ao Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus falou a Davi e disse: as tuas mãos estão manchadas de sangue, mas eu vou permitir que a tua descendência, Salomão, levante um trono, levante um templo, porque as tuas mãos estão sujas de sangue, Davi. E a Bíblia diz que Davi estava na sua velhice. E no capítulo 1 do livro de 1 Reis, a Bíblia diz que na sua velhice, Davi tinha uma doença que esfriava-lhe o corpo. A Bíblia diz que ele ficava com o corpo muito frio, tipo uma hipotermia, algo que tirava a temperatura do seu corpo, porque ele já era velho. E a Bíblia diz que ele ficava com muita dificuldade, a ponto de os seus servos, aqueles que o rodeavam, a Bíblia vai dizer no versículo 2 de 1 Reis, que aquele servo, observando a dificuldade de Davi, procuram uma serva virgem para aquecer Davi, para deitar no peito de Davi. E eles procuram uma donzela na cidade de Sunem, nas tendas de Quedar. O nome dessa mulher era Abisaque. E a Bíblia vai nos mostrar que, após a morte de Davi,
essa mulher volta, e os estudiosos vão dizer que ela volta para o mesmo lugar, da mesma forma. Ela não teve relações com Davi, porque Davi já era velho. E ela volta para o processo da sua vida. Ela volta para a cidade de Sunem, para as tendas de Quedar, para amassar uva. Porque o processo da tua vida pode estar difícil, o processo pode estar doloroso, mas você não pode parar, você tem que continuar chovendo, fazendo sol, gemendo, sangrando, mas tem que continuar. Aleluia. É quando Deus fala no coração de Salomão, e a Bíblia diz que ele vai visitar as terras. A Bíblia diz que ele se disfarça de pastor. E isso traz uma alusão à igreja. E isso traz uma alusão a Cristo. Porque Cristo se dispôs de tudo aquilo que era resplendor de glória, desceu do seu trono de glória para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. É por isso que a tipologia de Salomão representa Cristo nos dias de hoje. É por isso que a tipologia da mulher sulamita representa a igreja. Porque Salomão deixou tudo, deixou o trono, se disfarçou de pastor para observar o campo, e quando ele estava passando, o livro de Cantares vai nos revelar que ele visitou 7 donzelas. E dentre essas donzelas estava aquela serva, trabalhadora, queimada pelo sol. A Bíblia vai dizer que ela amassava a uva, que ela pisoteava a uva. Quando seus irmãos não queriam trabalhar, a sua mãe imposia sobre ela a responsabilidade, porque quem é preguiçoso, Deus não tem compromisso com o preguiçoso, Deus tem compromisso com aquele que está ligado na obra de Deus. Tem pessoas que têm instrumento na mão, tem pessoas que têm oportunidade na vida, mas não querem dar lugar para Deus. Talvez você esteja nos ouvindo nesta manhã e dizendo: mas eu já tive muitas oportunidades. Deus está dando mais uma oportunidade para você. Deus está dando mais um momento para você entender que chegou a tua hora de ter um encontro com Deus. E a Bíblia diz que ele, visitando aquele lugar, ele conheceu a esta mulher. E a primeira coisa que ele fez quando a conheceu foi trocar o seu nome. O nome dela era Abisag, mas a Bíblia diz que a partir dali ela começou a chamar Sulamita. Porque quando nós temos um encontro com Deus, a primeira coisa que a graça faz, a primeira coisa que a graça transformadora faz, é mudar o nosso nome de pecador para salvo na pessoa de Jesus Cristo. A primeira coisa que Deus faz é transformar a nossa vida, é mudar o nosso entendimento. E o processo na vida daquela mulher que representa a igreja, que representa o modelo da igreja, foi mudar o processo. Ela precisava de mudança, mas ela continuava trabalhando, ela continuava pisando trigo, ela continuava pisando as uvas, amassando as uvas naquele lugar. E a Bíblia vai dizer que por 4 vezes, Salomão desce até o encontro daquela mulher. O livro de Cantares vai nos mostrar que por 4 vezes Salomão desceu para ter um encontro com aquela mulher, até fazer o convite a ela e dizer: você vai para o palácio do Senhor.
Você fica imaginando o impacto na vida daquela mulher. Uma mulher pobre, camponesa, que vivia do trabalho braçal, pisando uvas. O impacto que foi naquele lugar. E a Bíblia diz que ele a leva para o palácio. Muitos podem não acreditar no processo da tua vida até onde você vai chegar. Muitos podem estar olhando para você neste momento e dizer que você era um derrotado. Muitos podem estar te vendo neste momento e dizendo que você não vai servir para nada. Muitos estão olhando para você, muitas vezes cantando até desafinado, às vezes cantando e esquecendo a letra do hino, às vezes pregando e esquecendo uma parte do versículo, e as pessoas nem imaginam que você é escolhido de Deus. Oh. As pessoas nem imaginam que você é um escolhido. Começam a zombar, começam a humilhar. E a Bíblia vai dizer que quando aquela mulher, presbítero Starksky, a Bíblia diz que quando aquela mulher anuncia que estava noiva do rei, os soldados não acreditaram e bateram nela, humilharam ela. Aleluia! Quando você anuncia que é de Deus, as pessoas vão te humilhar. Quando você anunciar que pertence ao reino de Deus, não se importe, mas as pessoas vão tentar te pisotear. Mas o povo de Deus é tido como um povo louco, mas louco por Deus. E a Bíblia diz que diante de tudo isso, diante das humilhações, diante da resposta negativa do povo, parece que aquela mulher não olhou para os empecilhos. E a Bíblia diz que no número 3 de Cântico, a Bíblia diz que ela gritava pela rua: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Oh, aleluia! Não tem ninguém que vai separar você do amor de Deus. A Bíblia diz que Paulo disse: quem nos separará do amor de Cristo? Quem há de nos separar do amor de Cristo? Nem a morte, nada nos separará do amor de Deus. E a mulher saiu gritando: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Deus, Ele quer ter um encontro com você. Mas a Bíblia diz que ela, diante de tudo isso, diante do convite, diante das possibilidades, diante de tudo, a Bíblia diz que quando Salomão encontrou a mulher, ela estava trabalhando. Como você está nesta manhã? Como você se encontra no processo da vida? Foi por isso que Salomão desceu 4 vezes. É por isso que você não entende quando tem reunião na igreja. É por isso que você não entende quando o pastor muitas vezes é mais duro um pouco para você entender o processo. É por isso que você não entende o conselho do seu pai. É porque Deus está preparando para colocar você em um alto lugar. Talvez você não esteja entendendo o processo de Deus na sua vida. Mas a descida de Salomão foi para preparar a Sulamita para o palácio, para um encontro glorioso. E a igreja tem se preparado, os obstáculos que têm acontecido, as pedradas que têm levado, aguenta mais um pouquinho de tempo, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E você faz parte dela. Você crente, meu amigo,
Mas você que ainda não aceitou a Jesus, é momento de decisão nesta manhã. Enquanto eu prego, não perca tempo. Eu tenho poucos minutos, cerca de 5 minutos, para ainda te falar uma coisa, mas Jesus está voltando e Ele quer ter um encontro com você. Não perca tempo, porque o dia de amanhã não nos pertence. Jesus marcou esse encontro nesta manhã com você. Mas a Bíblia diz que no primeiro encontro no palácio, a Bíblia diz que a Sulamita, ela teve um desejo. E a Bíblia nos revela que o primeiro desejo da Sulamita foi o de comer maçã e passa de figo. Aleluia. O figo, a Bíblia vai falar do figo como algo especial. O figo curava as feridas estomacais da época. As pessoas se valiam da passa de figo para curar as suas enfermidades, as suas inflamações. A maçã, ela tinha um estado purificador. E a tipologia dessas duas frutas, a Bíblia vai nos mostrar com muita clareza que representa a oração e a palavra. E muitos têm pregado, muitos têm saltado, muitos têm embolado na igreja, mas está faltando oração e compromisso com a palavra de Deus. Pode até falar bonito, pode até ser bonito, pode até ser engomadinho, pode até falar nos termos da exegete e da hermenêutica, pode falar filosofia, pode pregar que a igreja vai pular, vai marchar, mas se não for dentro da palavra, é vã tudo que você falar, porque não está de acordo com a palavra de Deus. Estão aprendendo tudo, estão aprendendo o curso, estão aprendendo coach, estão aprendendo a fazer anarquia, estão aprendendo a fazer o povo pular, estão fazendo festa, mas estão esquecendo da palavra. Não é à toa que o nosso pastor tem levantado mais uma vez e colocado no seu coração, dias após dia, a importância da palavra. Mas a Bíblia vai nos dizer, e eu quero encerrar dizendo, o texto que lemos diz assim: quem vem subindo do deserto, apoiada nos braços, no ombro do amado. Quando ela chegou em Jerusalém, trazida pelo rei, as pessoas gritaram: quem é esta? Esta é você. Esta é você. Esta é você que tem andado com Cristo. Esta pessoa é você que ainda não tem desistido. Essa é você que ainda tem sofrido, mas tem aguentado o sofrimento por conta da cruz. Quando ela chegou em Jerusalém, estudiosos vão dizer que as concubinas não imaginavam a chegada desta mulher. As concubinas eram mulheres brancas, perfeitas, bonitas. É por isso que a Sulamita vai dizer: não olhes por eu ser morena. Não se importe por eu ser morena, não se importe por você ser o que você é, por você marchar, por você pular, por você chorar, não se importe pelo que você é escolhida de Deus. Não se importe, Stax, não se importe, Elia, não se importe, mocidade, não se importe, Senhor, não se importe, igreja de Rio Largo, vocês são povo escolhido de Deus.
A sulamita olhou e disse: eu sou morena, mas essa minha cor é de trabalhar amassando o vinho até o noivo chegar. Está chegando a tua hora. Está chegando a hora de você cantar. Está chegando a hora de você cantar o hino da vitória. Está chegando o momento de você subir ao céu. E nesse momento, eu peço àqueles que estão em casa, aos amigos evangélicos, homens e mulheres de Deus, que feche os seus olhos nesse momento e interceda comigo. Aonde você estiver neste momento, interceda comigo, para que as almas entendam que o noivo está chegando, e que aqueles que ainda não têm a Jesus necessitam de um encontro com Deus. Vem como você está, vem da maneira que você estiver, porque Jesus não está olhando isso, mas Ele vai te transformar quando você chegar. Ele mudou as vestes, Ele mudou o lugar, Ele mudou a direção da sulamita, e Ele quer mudar a tua vida. Aonde é que está a segunda pessoa para Jesus? Aonde você estiver nesse momento, diga: eu aceito a Jesus. Jesus quer te tirar do lamaçal do pecado. Jesus quer te tirar do lugar de trevas que você está passando, do lugar de dificuldade, e quer te colocar em lugares altos. Mas você tem que dar um passo para Jesus. E eu me despeço nesta manhã dizendo: não importa o processo da tua vida, não importa o que você está passando, o noivo está chegando. A graça, essa história de amor que Jesus tem com a igreja, está chegando ao fim. Jesus vai levar a igreja para o céu. Esse processo dolorido que a igreja tem passado aqui na terra, de perseguição, de luta, está chegando ao fim. Então vem para Jesus, faça parte desse reino e diga: eu aceito. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Fica com Deus, no nome de Jesus.